teve experiência com Deus? Quando a gente fala de experiência, o que vem à tua mente? Ah, foi um sonho, meu Ricardo. Será que foi uma revelação? Nós temos que ter muito zelo com isso, né? Essa questão da experiência. Quando nós olhamos para a Escritura, todos aqueles homens e mulheres que tiveram uma experiência real com Deus, como que foi o antes e o depois dessas pessoas, né? Foi algo radicalmente transformador. Por exemplo, Isaías no capítulo 6, quando ele viu a glória de Deus, ele temeu a morte. Foi? Vou morrer. Eu vi a glória de Deus. Daniel caiu como morto. Então, os homens, as mulheres, as pessoas que tiveram uma real experiência com Deus, há uma mudança de comportamento radical, porque aquela pessoa, ela entende que aquilo foi real. O próprio encontro de Paulo com Cristo no caminho de Damasco foi uma experiência, não foi? Não precisou de ninguém explicar para ele aquilo ali. Ele teve um encontro com Cristo e mudando. Ele ficou disposto depois a morrer se for necessário. E detalhe, ele era um prisioneiro de Cristo feliz. E por que estou entrando nessas questões da experiência ou experimento? Porque hoje o que mais a gente se vê, pessoal, é tantas pessoas que falam de experiência, mas é uma fé muito superficial, supérfluo, sabe? Pessoas que surfam, mas não mergulha, não emerge de fato nas grandezas de Deus. Eu, sinceramente, posso ser radical no que eu vou dizer, mas eu falo fundamentado a partir das experiências bíblicas. Eu não acredito em nenhuma experiência que não desenvolva mudança. Não acredito. A pessoa pode chorar, a pessoa pode arrepiar, pode dizer que teve encontro. Não acredito. Porque a experiência real, concreta, verdadeira, é um efeito natural. Ela causa mudança. Entende? Então, é perfeitamente aceitável que uma pessoa sinta o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não reside nele. É perfeitamente aceitável. De que forma? Vamos à luz da Bíblia, alegoria bíblica. E ainda que não se faz teologia em cima de alegoria. Mas vamos alegorizar. O Espírito de Deus movia sobre a face? Mover não é habitar. Correto? Mover não é o que, gente? Habitar. É aceitável que alguém sinta a manifestação do Espírito e daí chora, arrepia. É possível sim. É possível que alguém seja tocado emotivamente, cognitivamente, emocionalmente pelo Espírito. É possível. É possível. Mas não significa que isso o Espírito habita na pessoa. É chocante isso ou não? E muitas pessoas, elas têm um experimento. Está no culto, o Espírito está manifestando, sim ou não? No louvor, numa palavra, aí, pastor Edilene, de repente ela se manifesta, Deus faz um milagre grande aqui, e isso comove toda a comunidade, e a comunidade vibra, né, pastor Divino, vibra, e até aquele que não tem o Espírito Santo como residente nele, também sente, emociona-se, porque é visível, vou usar a palavra, catafático, entendeu? Nossa, fiquei impactado, meu Deus! Só que isso não significa que o Espírito Santo está morando na pessoa que se emocionou.
Porque Deus fala conosco em duas formas de linguagem. Vou repetir se vocês quiserem anotar isso aqui, é muito interessante. Deus fala conosco em duas formas de linguagem. Na linguagem racional e na linguagem emocional. Porque o ser humano, ele é razão e emoção. Isso é o que constitui nós como humano, como humanos. Se um ser humano só tem emoção e não tem razão, é desequilibrado emocionalmente. Se um ser humano é só razão e não tem emoção, é psicopata. É psicopata porque não tem emoção, não tem empatia, não tem compaixão, entendeu? Então, o psicopata não tem emoção, mas é extremamente inteligente. Razão pura, intelecto puro. Então, o desequilíbrio está nos dois lados. Só na razão e só na emoção. Então, Deus, ele fala conosco de forma catafática, que nós podemos entendê-lo, compreendê-lo, processá-lo, nas duas vias. Deus fala conosco na linguagem emocional e na linguagem racional. Perfeito. O problema dos cessacionistas é que só ouve a linguagem de Deus na via racional. Só a razão. Agora, olha que coisa interessante. Aonde habita a experiência? Aonde que a experiência é conectada entre eu e Deus? Não é pela razão, é pela emoção. A via emocional é a via onde se conecta eu e Deus pela experiência. Por quê? Vamos pegar Paulo como exemplo. Paulo era ignorante ou era inteligente? Conhecedor da lei, sim ou não? Portanto, posso dizer que ele era um doutor, um teólogo, um grande teólogo. Mas a razão o levou ao conhecimento pleno da experiência real, tangível com Deus? Não. Mas quando ele viu, ouviu, tocou o cognitivo dele. Entrou no emocional, aquilo mudou o seu coração, mudou o seu formato de enxergar, iluminou o seu entendimento acerca de Cristo. Por isso que eu não sou psicopedagogo, mas eu também não sou besta, já me informei. O psicopedagogo me disse que se tem uma coisa que faz a gente aprender algo e nunca mais esquecer, é quando nós aprendemos e envolve emoção. Envolver emoção, você não esquece mais. Seja alegre ou seja triste. Entende? Porque quando nós aprendemos dentro de um contexto emocional, isso não grava somente na mente. Grava na onde? No coração. Mas aí, pessoal, nós precisamos entender o seguinte. Tá, Deus fala conosco também no emocional. Deus opera, Deus manifesta também no emocional. O problema é quando, Pastor Reis, nós confundimos a experiência com Deus com o experimento. E depois eu vou mostrar para vocês quando nós também de fato temos uma experiência e fazemos da experiência a base da nossa fé. Aí é um outro problema. Porque a experiência não pode ser a base da fé. Ela pode ser uma ignição de partida. O que é ignição de partida? Você vai ligar o carro, ligou, ok? Mas você sai andando com o carro dando partida toda hora? É uma vez só e liga o carro. Esquenta os motores. Então a experiência, ela pode servir como uma ignição para iniciar o seu primeiro contato com Deus real. Mas você não pode viver de experiência. A experiência não pode ser a base que sustenta a tua fé. Então a distinção entre experimento e experiência é fundamental para uma teologia o quê, queridos? Dá o quê?
Enquanto o experimento é o quê? De que forma? E não? A experiência é o quê? O que mais? Vou explicar para você em figura de linguagem. Experimento. Você pega um sabor, um pacotinho de suco Tang. Só tem sabor. Só tem sabor de laranja. Não é verdade? Só tem sabor de tangerina. Mas não tem nada de fruta ali. Entenderam? Eu acho que foi bem fácil de entender isso aí, né? Parece manifestação, mas é tudo dopamina. Sabor poder. Sabor glória. Mas tem nada de veracidade. Experiência. Eu pego a laranja, espreme a laranja, entende? Eu faço suco da laranja, é real. Não tem nada de química, processos manipuladores. Eu acho que você está entendendo a linguagem, né? Você está entendendo a linguagem, né? O sabor é real. Tem muito culto Tang por aí, viu? Tem. Muito culto Tang, pastor divino. Só tem o sabor. Oi, querido. Posso fazer uma pergunta? Por favor. No contexto de morar e mover que você está falando, eu fiquei com uma dúvida aqui. Esta fala, ela é soteriológica ou ela é pneumatológica? Interessante a sua pergunta. Vamos aplaudir a pergunta do pastor divino. Então deixa eu traduzir para aqueles que às vezes não está associado ao termo. Quando ele pergunta assim se esse contexto é soteriológico, é se esse mover ou habitar está relacionado a uma pessoa que foi salva ou não. É isso, né, pastor? Perfeito. E se é no contexto pneumatológico, se não for isso, me corrija. É no caso de uma pessoa que... Do batismo do Espírito Santo. Perfeito. É no contexto soteriológico. Por quê? Porque a pessoa que ainda não foi salva, que não nasceu de novo, ela pode perceber a presença do Espírito. Pode ou não pode? Porque o Espírito, ao falar, ele não fala também pela linguagem emocional? Então, espero que tenha respondido. Mas é uma dúvida que muitas pessoas podem ter. Né? Uma pessoa não crente, ela pode sim sentir a presença dele, mas não significa que habita. Porque se habitar, ele já é salvo. Ele já é um regenerado. Então a questão do experimento é interessante isso. Está incluso a isso porque como saber o que é experiência bíblica real e o que não é experiência? Primeiro ponto. Toda experiência legítima leva a querer conhecer mais de Deus. Qual a primeira forma de conhecer mais de Deus? Quem trouxe aí? Nem que se for no celular, levanta, senão vai passar vergonha. Pelo menos trouxe. Então, eu não tenho essa habilidade, rapaz, de ler depois dos 30. E o pregador da Santa Ceia chegou sem Bíblia, adivinha qual Bíblia que ele usou para pregar? Essa aqui. A da avó. Então, toda verdadeira experiência, o primeiro ponto que evidencia uma legítima experiência é quando leva a pessoa a querer saber mais de... E qual é a primeira forma? Bíblia. Então, eu não acredito, olha só como que isso é interessante, mas é libertador.
Eu não acredito em experiência que não leva o desejo de examinar a Escritura. Isso é verdade. Eu não acredito. A pessoa que diz que tem experiência com Deus, que vê Deus, que fala com Deus, mas não consegue examinar a Escritura, é mentira. Tudo mentira. É sabor. É experimento, mas não é experiência. Entenderam, gente? Ah, mas eu não tenho tempo. O trabalho me consome. A faculdade me consome. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que isso não é verdade. Você sabe ou não sabe? Nós sabemos que isso não é verdade, porque o tempo nós edita. Só olhar o celular, quanto tempo. Ok, é isso aí. Então, o tempo nós editamos. Então, a pessoa que foi batizada no Espírito Santo e não examina a Escritura, desculpa, não foi verdadeiro. A pessoa que diz que tem visões e não examina a Escritura, eu não acho que é verdadeiro. Porque lembra que eu falei que a experiência ela é só a ignição? A partir daí, qual que é o crescimento? A Bíblia. Então, quem vive só de experiência é uma fé superficial. Agora, posso ser mais polêmico? Posso ou não posso? Veio aqui pra isso. Veio aqui para isso. Você quer ver as pessoas que vivem de experimentos? São aquelas que dependem, e eu não estou falando se são ilegítimas ou ilegal, nada disso aí. Não vou entrar nesse mérito. Porque há causas justas e há causas que não são justas. Mas pessoas que precisam viver de campanhas. Todo crente campanhista é um crente fraco. Pode reparar. Todo crente que vive de campanha é fraco. Tira a campanha da igreja para você ver. É fraco. É um crente fracassado. E por que não dizer derrotado? Porque não tem rocha. E geralmente, crentes campanhistas não gostam de doutrina. Que é isso aqui, ó. É ou não é? Por isso que os reformados sensacionistas sentam o pau nos pentecostais. Porque os pentecostais adoram janeiro profético, quinta profética, quarta do Espírito Santo, sexta da libertação. Os pentecostais adoram esses power. E eu estou incluído nesses power também. Eu não estou fora. Eu estou dentro também. O problema é o quê? Porque eles falam. Porque a maioria das igrejas que precisam disso para continuar movimentando o motor não tem ensinamento bíblico. Faça um exame. Faça um exame. E quando coloca lá culto de ensinamento bíblico, é 15 minutos de conchavos. Porque não tem pão. É como se você fosse na padaria buscar pão, o pão tá duro. Pão adormecido. Porque se tiver pão fresquinho, feito na hora, a fila é grande. Quem já foi em padaria boa assim? Vocês estão aí, né, gente? Agora que eles acabou de comer, eles não vão comer. Falava antes que você viu. Todo mundo ia lembrar da padaria. Então,
gente vive de experimento. E qual é o problema do experimento? Digam comigo, dependentes. Diga bem forte, de inovações. Se não tiver uma inovação, não sobrevivem. Não sobrevivem. Repito? Vocês querem que eu repita isso? Igrejas, pessoas, crentes. Eu sei que já está surgindo as polêmicas, eu sei que está surgindo. Mas atentai-vos a cá. Então, agora, quando você pega aqueles crentes antigos, e eu vou falar isso não é porque é saudosismo não, tá? Eu sou livre dessas coisas aí. Aqueles crentes antigos que lá atrás não tinha essas coisas. Alguém é dessa época aí? Eu sou jovem. Uai, não é possível que eu tô sozinho aqui? Você é mais... Alguém lembra da época que não tinha campanhas em igreja? Perfeito. Levanta a mão aí então, me acompanha aí. Isso, pronto. Não tinha essas coisas. Não tinha assim, quarta do batismo, sexta da libertação, não tinha essas coisas, né? Muito bem. Era só culto. Culto, é isso aí. Só tinha isso. E havia manifestação de poder. Por que que não tem mais? Porque agora só tem sabor. Falta-se ensino da palavra. Falta-se ensino da palavra. E quando há ausência da solidez da palavra, do ensinamento bíblico, tem que substituir essas coisas com malabarismos. E quais são os malabarismos? 7 quarta-feira para derrubar o gigante. 7 sextas-feiras da quebra da maldição. Frente a frente com o profeta. Tudo esse negócio. Tudo esse negócio. E sabe qual que é o problema? Qual é a diferença de experimento para experiência? Eu já falei a primeira, que a maior evidência de uma experiência legítima leva à fome de Deus e, portanto, quero conhecer mais a Deus e eu quero estudar mais a Bíblia. Segunda evidência, o crente vai deixando de ser mentiroso, faccioso, ciumento, invejoso, vai ficando cada vez mais frutífero, deixa de ser briguento, contendeiro, ébrio, bebedor. Mas aí passa a comer mais. Devedor? Passa a comer mais. Depende. A glutonaria também faz parte do pecado. Mas enfim. Então, o experimento, atenção no que eu vou dizer agora é real. O experimento leva o vício. A experiência leva a fome de Deus. Por exemplo, quem já ouviu falar de dopamina? É uma droga natural que existe em nós. Que ela é conhecida como a droga da felicidade. É o prazer, é o gozo. Ok? Faz parte da natureza. Mas você sabia que ela tem que ser dosada? Tem que ser dosada. Porque a dopamina também vicia. Tem gente que não é viciada em café, não é viciada em Coca-Cola, não é viciada em drogas ilícitas, não é viciado em outras coisas, mas é viciado na própria dopamina. E aí, gente, agora o que eu vou dizer vai parecer ser meio incomum, mas o que você vai entender aqui vai ser algo extraordinário. Vamos falar que é apofático. Você sabia que tem muita gente viciada em culto dopaminérgico? É viciada em culto dopaminérgico.
O culto que não tem manifestações de questões emocionais não é satisfatório para a pessoa. Olha que coisa estranha. Será que não tem gente aqui se enquadrando nesse sentido? Nossa, hoje eu não arrepiei, nem chorei. Você é dopaminérgico. Ah, quando eu vou no culto que eu não sinto uns fly. Né? Eu acho que Deus não está nesse culto. É. Você é viciado em culto dopaminérgico. Pobre intelectualmente de Deus. Você não conhece nada sobre Deus. Porque Deus fala no fogo, opera, no vento e no silêncio. E detalhe, o silêncio é melhor porque você só ouve uma voz. Amém, irmãos? Amém. Então nós precisamos começar a curar a nós mesmos e não deixarmos de ser levados por essas questões dopaminérgicas. Somos pentecostais, sim, e defenderemos a manifestação do poder de Deus, mas vivemos a experiência com Deus, não experimentos. A nossa fome é legítima, porque queremos cada vez mais mergulhar nisso aqui que é a palavra de Deus. O próprio teólogo Gordon Fee escreveu um livrinho tão pequeno, vocês anotam o nome aí, Escutando o Espírito no Texto. Um livrinho que você compra na editora Carisma, você paga entre 30 a 35 reais. Um teólogo que é lido não só pelos carismáticos e pentecostais, mas que também é lido até pelos reformados. Um grande exegeta no mundo, e ele vai dizer uma das suas premissas: o texto também fala, e fala conosco. Pergunto a vocês, alguém já chorou lendo a Bíblia? Você estava escutando o texto. Você estava escutando o texto, o Espírito falando com você através do texto. Então vocês viram quem? Por favor. Detalhe disso é que assim, mesmo quando é aquele culto lá que, nossa, culto power, teve todas as coisas. Mas o que foi realmente bom do culto é a palavra, porque assim, muita gente fala, o culto foi bom por conta que depois da palavra teve todo aquele mover. Só que o que foi mesmo bom mesmo foi a palavra. Esse é um pentecostal legítimo. É ou não é? Porque se você está em um culto, paralítico pode levantar e andar. Olha só. O cego pode abrir os olhos e ver, mas se faltar palavra, um pentecostal legítimo sai insatisfeito do culto. Entendeu? Eu estou falando de coisas reais que o Espírito pode até operar. Sim ou não? Uai, se um paralítico levantou e andou, né, pastor Reis? Se um cego abriu os olhos e viu, é real. Mas se faltar isso aqui, é insatisfatório. Sabe como que é? Eu gosto de usar figura de linguagem para as pessoas entenderem isso de fato. Eu vou na padaria. Não, eu vou numa festa. Na festa do Danilo. Aí o Danilo começa a entuchar meu bucho com doce, aperitivo, doce, aperitivo, doce, aperitivo. A hora que chegar o negócio que precisa do que sustenta, acabou a hora da festa, manda todo mundo embora. Eu vou sair murmurando. Porque eu vou falar assim, rapaz, eu só comi paçoca e... Só. Mas o sustento, a picanha, a costela mesmo, o cuscuz, entendeu? Não teve. Porque não sustenta. Você consegue sustentar com doce e paçoquinha? Aquilo ali engana a trouxa. Sabor banquete.
Entendem? Então, o experimento acontece, muitas pessoas precisam. Agora, uma vez falaram assim para mim, não, pastor, a gente gosta. Ó, eu não estou ilegitimando, tá? Por favor, pessoal. Eu estou dizendo quando essas coisas têm, mas o essencial não tem. Ok, é isso. Então, nós podemos fazer boas apresentações, bons teatros, geograis e etc. Mas se faltar o essencial, é incompleto. É incompleto. E qual é a maior prova de uma comunidade sadia, que vive as verdadeiras experiências com Deus? Quando o maior tempo do culto é a exposição da palavra. O culto tem 2 horas. Se a palavra for 20 minutos... O culto tem 1h30. Se a palavra for 15 minutos, estou fora. Estou abertamente fazendo uma crítica e um protesto, porque eu sou um pentecostal raiz. Você é pentecostal raiz? Então, se você faz parte desse corpo, reclame se faltar. Mas se tiver, jubile. Porque a exposição da palavra é o remédio diário da igreja. É o remédio diário da igreja. O maior tempo de um culto tem que ser a exposição da palavra. Quando essa comunidade não consegue resistir à exposição da palavra, é uma igreja viciada em dopamina. Pastor, Por favor, querido. o vinho significa alegria, mas Jesus não é o vinho da vida. Bom. Ele é o pão da vida. E muito embriaga, né, pastor? Embriaga. Ah, vamos aplaudir, gente, de novo. Glória a Deus. Vocês estão aí, né? Rapaz, isso eu vou usar nas pregações. O senhor quer repetir? Os irmãos querem que o senhor repete. O vinho significa a alegria, mas Jesus, ele não é o vinho da vida, ele é o pão da vida. Meu Deus, que sustenta, que alimenta. Glória a Deus. Oh, coisa boa, gente. Vocês estão aí até 10h30, aguenta? Aleluia! Muito bem. Então não há experiência. Ou já é? Vambora. Nem fala da hora, né? Agora, olha só. Vamos começar a ficar mais polêmico. O que o experimento, Danilo, causa? Bora, leiam comigo. Dopamina. Não, fala todo mundo como exército revoltado. 3, 2, 1. Dopamina e busca por estímulos. Sempre está buscando estímulo. Sempre. Chegou um jovem em mim esses dias e falou assim: pastor, hoje o culto me deixou chapado. Foi, rapaz. Se eu contar pra vocês não acreditam. Deixou chapado. O que é isso, gente? Olha só. O que é experimento, histeria, leva histeria. A histeria individual e a histeria coletiva. Olha aí, ó. Histeria e emoções o que, queridos? Reações exageradas que não produzem e confundem o ambiente. Resultado não gera nada, continua. Mesma coisa. Rapaz, se o Espírito Santo te empoderar, há uma mudança psíquica, mudança de afetos. Há ou não há? Há.
Existe um preenchimento tão pleno, tão grande, tão poderoso, que agora o que eu vou dizer é importante também. Você passa a ser escravo do Espírito. Você sabe o que é ser escravo do Espírito? O experimento leva a abusos do quê? O que significa isso? Uso do quê? E do quê? Para o quê? E o que mais? Eu sou profeta, hein? Ah, você é profeta? Ah, você é profeta? Então viva como Isaías e Jeremias. Ah, você é profeta? Não vive enriquecimento ilícito. Ah, você é profeta? Não fica pedindo pix em troca de revelação e profecia. Isso é vagabundagem. Ah, você é profeta? Você tem dons de Deus? Você não tem controle de absolutamente nada. Porque o Espírito fala com quem Ele quiser e a hora que Ele quiser. E Ele é o controlador dos dons. Ah, você é profeta? Então denuncie o erro. Por quê? Porque tudo vivendo na dopamina, no experimento. Abusam do sagrado. Fala em língua em tons de brincadeiras. Uma vez eu fui participar de uma vigília que me convidaram. Eu saí de lá mais desviado do que crente. Porque o cara foi pedir oferta e falou assim: vamos levantar esse flight show de clamas. Eu falei, que é isso? Isso é profanação das coisas do Espírito de Deus. É coisa sagrada. Vocês sabem o que aconteceu com quem profanou os utensílios do templo? Uma mão entrou lá dentro, tocou na parede e disse: Menel, Menel tekel farsim. O teu reinado acabou. Então nós temos que ter zelo. Nós que somos pentecostais, temos que ter zelo pelas preciosidades que Deus nos entregou. Aleluia. Nós precisamos ter zelo pelas riquezas. Isso são tesouros que Deus nos deu. Quem está aí, dão glória. Glória. Opa, os pentecostais estão aí. Qual que é o problema do experimento? Só consegue validar as coisas do sagrado de que forma? Ou meu espírito não bateu com você não, Adriano. Isso é espiritismo. Isso é espiritismo. Meu santo não bateu com fulano. Isso é espiritismo. Isso é umbandismo. Discernimento de espíritos. Eu não tenho que validar as coisas de Deus pelo emocional. Meu instinto, não sei não, hein? Sexto sentido. Tô fora. Quando a emoção, olha só que coisa interessante. Quando a emoção se torna critério de verdade, a teologia é o quê? Vamos falar mais forte? Substituída? Por impulsos. Por impulsos. Olhei para cada pessoa, feia que dói. Tem um negócio estranho ali. Não, é só a beleza que fugiu dele, não tem mais nada demais. Não é nada de estranho, é um coração amoroso. Não é verdade? Tem gente que é assim. O que tem de gente Brad Pitt aí passando. Bonitinho.
Não é verdade? Então só consegue validar as coisas pela emoção ou pelo instinto. E aí há uma confusão entre instinto e o quê? Qual que é a regra então? Como saber o que é instinto e como saber o que é discernimento? Gente, qual é o nosso cânon? Esse é o filtro. Porque eu, Isaías Ferreira, comedor de arroz e feijão, tomador de café, tem condições de discernir alguma coisa? Eu sou falível. Sim ou não? Sim. Eu sou falível. Se a dengue me picar aqui hoje, me derruba amanhã. Como que eu vou ser o filtro dos discernimentos? Então, como saber, como discernir? Pela palavra. Agora tem um problema. Se eu não conhecer o manual, como vou saber discernir? Porque o Espírito nos conduz à palavra, sim ou não? Sim. E não é o Espírito Santo que nos dá discernimento de espíritos. Baseado em que régua? Por isso que até os mais simples, ignorantes, indoutos, que não sabem ler e escrever, mas que são plenamente cheios do Espírito Santo, são conhecedores da palavra. Porque não se trata de intelectos. Compreende o que eu estou falando? Se trata da plenitude do Espírito. Quem está aí, dá um glória. Glória. Muito bem. Então, instintos naturais são confundidos com direção espiritual, gerando o que, queridos? Fanatismo. E erro doutrinário. Pessoas que elas começam a criar doutrinas a partir de um experimento, de qualquer outra circunstância baseado a isso. Agora, olha o que é experiência. É legítima, é real, é visível, é verdadeira, mas é fundada na revelação e na palavra. Toda experiência genuína está sujeita a que é a regra de e o que mais? Então, qualquer mistérios de Deus manifestos que são legítimos, jamais vai estar em discrepância com a Escritura. Jamais. Pode ver querubim de 5 rostos. Pode ver. E a pessoa pode falar assim, eu morro afirmando, eu vi. Se não estiver condizente com a Escritura, não deve ser validada. Mas eu conheço fulano, tem um testemunho. Não, você conhece o externo. Você não conhece a mente e o coração. Nenhum ser humano tem poder para conhecer a mente e o coração. Quem é que faz isso? Quem que esquadrinha pensamentos e corações? É isso aí. Então toda experiência, ela é fundada na revelação da palavra. Ela é discernida pelo Espírito e é confirmada pela... Olha o que eu vou dizer aqui, muito importante. Se o Espírito de Deus, ele atua na igreja, ele opera na igreja, para a edificação da igreja, para a maturidade da igreja, a igreja que é o corpo de Cristo, ela confirma a experiência. A experiência cristã, ela é o que, queridos? O que mais? Porque não é membro do corpo? Como é que o dedo tem um mistério que a outra mão não compreende? A experiência, isso aqui é um ponto importante. A experiência, ela pode iniciar na sua edificação pessoal, mas ela é absorvida pela comunidade de Cristo, pelo corpo. Assim é de igual modo o ministério. E eu vou tratar isso com mais tempo. E aí, produz o que, queridos? E o que mais? Edifica a igreja.
Olha o que eu vou destacar aqui. O espírito não busca o quê? Espetáculo. Não busca espetáculo. Qualquer um que aparece na condição de espetáculo, lembra que eu falei no começo que a igreja não tem? A igreja não tem? Não tem ícones, não existe ícones na igreja. Não existe ícones. Então, qualquer experiência que leva a espetáculo não é legítima. Mas o que o Espírito produz? Transformação e edificação. E detalhe, capacita para o quê? E serviço. E aí detalhe, o resultado final da experiência glorifica quem? E não? Não ao eu. Glorifica a Cristo. Por favor, querido. Dá dois exemplos de espetáculo, para ficar bem claro. Oh, eu gosto dessas provocações. Depois você me dá um exemplo de experiência corporativa confirmada pelos irmãos? Sim. Por exemplo, espetáculo. Seco agora. Eu posso falar, né? Eu estou no seminário, estou com vocês, né? Toda pessoa que atribui a ela a necessidade de acontecer qualquer coisa já é um espetáculo. Entende? Olha, nós precisamos fazer um culto aqui de batismo no Espírito Santo. Vamos trazer o irmão que tem dom de batizar no Espírito Santo. Ele ora e Jesus batiza no Espírito Santo. Já é um espetáculo. Ninguém detém isso para ele. O agente batizador é Jesus. Porque se eu precisar do Vinícius no culto para que o Espírito Santo batize, então... Você quer ver outra coisa que é subliminar, mas é espetáculo? O irmão Ricardo dirige uma igreja e faz 1 ano que os irmãos estão orando para Jesus batizar no Espírito Santo. Aí chega um pregador lá, e esse é artista, hein? Ele chega lá e fala assim, agora nós vamos orar, porque agora vai ser batizado no Espírito Santo, você vai receber o batismo no Espírito Santo, e Deus está falando comigo que você vai ser batizado. Ele começa a orar, e você vai ser batizado, porque agora você vai receber, como se atribuísse a ele. Não é a ele, a igreja está clamando e buscando. Eu sempre falo quando eu vou atender alguns trabalhos de congressos, porque alguns irmãos falam isso, né? Pastor, é uma honra receber o senhor aqui conosco. Eu sei que isso é uma honra e é simples, os irmãos, mas eu devolvo retribuindo da seguinte forma: é uma honra eu estar servindo a igreja. Não a igreja me receber, eu estou servindo a igreja, é uma honra eu estar aqui com a bandeja, é uma honra para mim estar servindo a vocês, o cálice da comunhão. Então, o que é espetáculo, meu irmão? É quando aquela pessoa é necessária para que aconteça. Tem muito disso? Ou coisas. Tem muito disso. O que também pode ser um espetáculo? É necessário um teatro para que haja ênfase. Não há necessidade de teatro para que haja ênfase. Você já viu isso? Muito teatro? Sim ou não? Sim. Quando a pessoa tira o holofote da palavra e coloca nela. Totalmente. O que você tinha perguntado? Um exemplo de experiência cristã corporativa e confirmado pelos irmãos. Perfeito. Quando o Espírito disse à igreja, apartai-vos para mim, Paulo, para a obra que vos tenho chamado. O Espírito Santo falou, não falou? Mas foi confirmado pela mão de quem? Do presbitério da igreja. E a comunidade entendeu aquilo. Entendeu? É isso.
É quando o Senhor... Porque se o Senhor te chamou, irmão Ricardo, pastor Reis, se o Senhor te chamou, o Espírito que te chama comunica a igreja. Sim ou não? Vocês concordam com isso ou não? Ele comunica a igreja. Veja o que Paulo fala a Timóteo. Cumpre o dom de Deus que há em ti. Faze a obra de um evangelista. Dom que foi falado por profecia e foi confirmado pela mão do presbitério. Não tem ministério que não é confirmado pela igreja. Não existe isso. E no caso que o rapaz ele fala que agora ele vai viver da obra e aí ele para de trabalhar. Vixe. E aí ele coloca a família num aperto e todo mundo começa a passar fome e vive de ajuda, porque ele falou que ele vai viver para a obra. Fatos reais. Fatos reais. Mesmo sendo aconselhado, tá tentando me desviar do meu propósito. Parou de trabalhar, não quer mais trabalhar. É sabor ministério. E se a igreja tem alguma obrigação para com ele? Eu acho que essa questão, quem decide é o presbitério da igreja local. Se nós olharmos para a Escritura, quem enviou Paulo? Foi ele mesmo ou foi a igreja? Está respondido biblicamente, né? Agora, se ele se envia, que ele se sustente. Ok? Quem entendeu? Pronto. Se ele se envia, que ele se sustente. Vai fazer crochê. Vender toalhinha agora. Vai vender paçoca, mas que ele se sustente. Sabor itinerância é ótimo. Sabor itinerância. Vamos aplaudir aí o Robson aí. Agora vamos falar então sobre a doutrina dos batismos para nós entendermos esse ponto. Eu acho que já está claro para vocês o que é o batismo no corpo e o que é o batismo no Espírito Santo. Na Bíblia há 3 tipos de batismos. Quantos? 3. O primeiro batismo é o batismo no corpo de Cristo. O segundo batismo é o batismo no Espírito. E eu falo isso não necessariamente na ordem em relação ao terceiro, que é o batismo nas águas. Agora vamos lá. Não está aqui o batismo nas águas, mas eu preciso trazer essa questão. Para que serve o batismo no corpo? Já foi explicado. Que é a imersão no corpo de Cristo, você se torna filho de Deus através da regeneração, você foi ligado à videira verdadeira, você é parte da igreja. Atenção, você não é a igreja, você é membro. Isso dá a partir de quando aceitamos a Cristo? Isso, nesse sentido aí. Converteu-se a Cristo, naquele momento você se tornou então membro do corpo de Cristo. Isso é batismo no corpo. Nunca foi para uma igreja, ela acaba sendo batizada, reconhece Cristo pela obra do Espírito e ela demora em encontrar uma igreja. Nesse tempo, vamos supor, 3 meses, ela já faz parte do corpo mesmo estando fora da comunidade? Totalmente. Porque uma coisa é a igreja invisível, esse é o corpo místico universal de todos os santos na terra, e outra coisa é a comunidade visível, essa é a instituição. Ok? Há muitos que se convertem. Leiam, por exemplo, a agência Portas Abertas. É uma agência missionária que sustenta missionários secretos em país 10 por 40. Muitos se convertem porque o próprio Cristo aparece, a pessoa se converte a Cristo ali e tempo depois vai conhecer uma comunidade cristã. Já, com certeza. Ok? Então, o batismo no corpo de Cristo é isso. É imersão no corpo, o corpo místico de Cristo, esse é invisível. O batismo no Espírito Santo é quando Cristo te batiza no Espírito. Agora, cada um deles tem a evidência e tem o fruto. Qual que é a evidência? A evidência do batismo no corpo de Cristo é o fruto do Espírito. Olha o que eu estou dizendo. A evidência do batismo na onde?
Qual que é a evidência? Então, se não tem esse fruto, não foi batizado no corpo. Entenderam? É frutos ou fruto? Fruto. Então não tem dessa do cara ter amor e não ter o quê? Paz. Agora, é claro que o fruto, ele amadurece e desenvolve. Mas tem que ter todos. Ele vai crescendo em intensidade. Ok? Quem compreende isso? E isso acontece no processo da santificação. Mas tem que ter todos. Não tem como a pessoa ter amor, pastor Reis, e não ter gozo do Espírito. Tem um e não tem outro. Ok? Muito bem. Agora, isso é evidência do batismo no corpo. A evidência do batismo no Espírito Santo para os carismáticos. Quem são esses? São os reformados continuistas. Para os carismáticos é qualquer dom espiritual. Pode ser o falar em línguas, pode ser dom de curar, pode ser dom de visão, dom de sabedoria. Qualquer dom para eles é evidência. Para os pentecostais clássicos, a evidência é o falar em línguas. Só que tem um detalhe. Muitos pentecostais não sabem disso. Os teólogos pentecostais clássicos não defendem que obrigatoriedade, que é obrigatório, que aquele que foi batizado no Espírito Santo com evidência de falar em línguas, continuará falando em línguas. Porque uma coisa é o falar em línguas como evidência, outra coisa é o falar em línguas como dom. Em Atos 2 é evidência, em 1 Coríntios 12 é dom. E Paulo fala isso lá, todos falam em línguas? Não. Eu conheci um grande pastor aqui em Rio Preto, que eu nunca ouvi falar em línguas, mas sabíamos e tínhamos testemunhas de que ele foi batizado no Espírito Santo. É natural. Então isso precisa ser ensinado. Por quê? Porque muitos têm sido rechaçados por conta disso. E isso é desmérito com o corpo de Cristo. Quem está me entendendo? Portanto, tem um ponto principal aqui. Se não fala em línguas, qual é o dom manifesto? O fruto não é dom. O fruto, todos que são salvos têm. Porque diferente de dons do Espírito, fruto todo salvo tem. Quem entendeu? Agora, nem todos falam em línguas. Nem todos têm dom de conhecimento. Nem todos têm dom de sabedoria. Nem todos têm dom de administração. Nem todos têm dom de profecia. Uma coisa é dom e outra coisa é fruto. Não se deve confundir. Estão em esferas distintas. Fruto na esfera soteriológica. Dons espirituais na esfera pneumatológica. Compreendem isso, irmãos? Então, isso é muito interessante. Então, olha só. Se a evidência do batismo no Espírito para os pentecostais é o falar em línguas, para os carismáticos é qualquer dom. Eu quero que vocês aprendam uma coisa. Nessa doutrina do batismo no Espírito Santo, ela tem duas esferas. A esfera fundamental e a esfera não essencial. Na esfera fundamental é irremovível. Tanto os carismáticos quanto os pentecostais, ambos creem que o Espírito empodera com dons. Ponto. Agora, o que não é essencial? É a evidência. Por quê? Porque o final, o efeito é o mesmo. Qual que é o efeito? Agora vem o fruto do batismo no Espírito. Se a evidência é o falar em línguas ou qualquer dom, qual que é o fruto do batismo no Espírito Santo? Não estou falando do fruto do Espírito de Gálatas 5. O maior fruto do batismo no Espírito Santo. Fala essa palavra aqui, missiológico. Missiológico. Então diga aí para alguém, é missão. É missão. Diga evangelização. Evangelização. Então, se faz um congresso no sábado, 500 pessoas foram batizadas no Espírito Santo.
e nenhuma dessas pessoas manifesta o desejo árduo de evangelizar, de ganhar almas, esse batismo acontece duas coisas. Ou não foi ensinado, porque às vezes é legítimo, mas falta o quê? Ensinamento. Ou foi o quê? Falso. Por que os pentecostais, os nossos pais, os nossos antecessores, quando eles chegavam, implantavam igreja, eles ensinavam todo o culto, pastor Reis, batismo no Espírito, batismo no Espírito, batismo no Espírito, batismo no Espírito. Por quê? Quem sabe, quem pode me dizer aí? Fala qualquer coisa. Por que os nossos pais, nossos antecessores, enfatizavam demasiadamente o batismo no Espírito Santo? Para expandir. Porque quanto mais batizavam no Espírito Santo, mais eles evangelizavam. Eles invadiam os presídios, as periferias, os lugares, aonde tivesse um batizado no Espírito, era uma bomba implantada. É isso aí. Por isso que a igreja de Atos cresceu demasiadamente. Porque eles enfatizavam o batismo. E lembra que Paulo falou, conhece o Espírito Santo? E Paulo nem ouviu falar do Espírito Santo. Conhece o batismo de João. Entenderam? Por quê? Porque era uma dinamite implantada. Aonde tiver alguém verdadeiramente batizado no Espírito Santo, aí está o perigo de Deus. Tem perigo de Deus aqui ou não tem? Então, qual a necessidade de ser batizado no Espírito? É necessário? Eu afirmo com todas as letras, é obrigatório. Por quê? Para que a igreja não mingua, para que ela não seja devorada pelas ideologias e vãs filosofias, para que as falsas doutrinas não contaminem a igreja do Senhor. Quanto mais batizados no Espírito Santo verdadeiramente, mais poder ela vai ter. E mais ela será um perigo de Deus em todos os lugares. Eu acho que não haverá tempo de eu continuar e falar mais. Mas para começar a concluir, vocês me dão mais 10 minutos? Para começar a concluir, o empoderamento soteriológico tem fases, tem períodos. Olha que coisa interessante. Quando nós somos salvos em Cristo, nascemos de novo, somos santificados e gerado em nós o quê? Qual é o ápice da nossa salvação? Qual é o ápice? Glorificação. Vai ser o último estágio, porque o nosso espírito já foi transformado, a nossa alma já foi transformada, mas a glorificação, meu caro irmão, vai ser o momento em que o nosso corpo será o quê? Transformado. Isso não é evolução espírita não, viu? Isso não é karma não, isso é doutrina da palavra de Deus. Paulo escreve isso e é um mistério isso. Portanto, se é mistério, é catafático ou apofático? É apofático. Qualquer teólogo que atrever-se a explicar isso já pode o clamar como herege, porque não tem como explicar. Paulo disse isso em 1 Coríntios 15:51. Eu vos digo um mistério. Vocês creem nesse mistério? Ainda há pentecostais que creem nesse mistério da glorificação. Isso aqui é essencial. Isso aqui é o fundamental da doutrina da santificação. Seja o pré, o mid, o pós, não interessa. Todos creem na glorificação. Se o empoderamento soteriológico tem as suas fases, qual é o empoderamento missiológico da igreja? Olha que coisa extraordinária. O ponto inicial é o batismo.
Logo, o batismo no Espírito Santo, recebemos o quê? Que são ferramentas do Espírito para o quê? Para a missão. E logo, os dons do Espírito evidenciam fruto missiológico, que é o quê, queridos? Intrepidez para anunciar a Cristo, testemunho, serviço, edificação. E qual vai ser o ápice do empoderamento missiológico da igreja? Hoje militamos, mas a igreja no futuro reinará. Você crê nessa doutrina bíblica? Eu gostaria muito de mergulhar aqui sobre as patentes, porque quem considerar as patentes, sabe quem vai ser? O Espírito. As obras serão testadas na onde? Quem é o fogo? O Espírito Santo. Ele testará. Sabe por que ele testará, irmão Adriano? Porque ele sabe se a tua oferta é de Barnabé ou é de Ananias e Safira. Quem entendeu? Vamos ficar de pé então, queridos. Deixa eu explicar.